Salve, salve, meu povo. Deixa eu tirar aqui uma. Prontinho. Ah, muito bem, gente. Na aula passada, nós estudamos sobre legislação educacional, tá? E, conforme prometido, eu vou trazer mudanças nessa legislação educacional. Essa legislação é a lei de um decreto desta semana, fresquíssimo. E quais mudanças houve na política de educação à distância com esse decreto 12.456 agora de 2025? Pois bem, o que houve de mudança? Primeiro, o decreto reafirmou certos princípios, ou seja, ah, existem agora princípios que regem a educação à distância e que foram reafirmados na política. Primeiro princípio, qualidade de acesso à educação superior. Então, a educação à distância deve ser pautada na qualidade de acesso. Então, existe uma preocupação na qualidade da oferta de curso. Item 2, pluralidade de materiais didáticos, ou seja, os materiais didáticos que só já são plurais, que nós interagimos em um ambiente mediado pelas tecnologias. Então, nós estudamos por meio de texto, vídeo, imagem, som, aplicativos, tudo isso são muito ricos, faz parte da própria essência da educação à distância, tá? A própria legislação educacional, especificamente a 9394, que é a nossa LDB, trata muito de um dos princípios, que é a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. E aqui a gente percebe que há também a necessidade de formalizar a pluralidade de materiais didáticos. Pois bem, vamos para o próximo item. Garantia de permanência e aprendizagem. Então, a educação à distância precisa criar mecanismos para acompanhar a permanência, para acompanhar a aprendizagem dos alunos de uma forma mais efetiva, mais próxima. Não que a educação à distância não tenha essa preocupação, mas a gente sabe que existem contextos, sobretudo da educação privada, em que não há tanta preocupação com essa permanência, essa aprendizagem, sobretudo porque a finalidade de uma instituição privada é ter lucro, especialmente com maior lucro num prazo. Então, havia uma oferta muito grande de cursos à distância, que estavam numa perspectiva exclusivamente mercadológica e não tinha nenhum tipo de compromisso com o retorno de contribuição social dessa formação. Então, houve essa iniciativa de deixar mais amarrado, definido e claro todos esses aspectos fundamentais que vão regir a educação à distância de agora em diante. Quarto ponto é a interação entre estudantes e docentes. Esta interação entre estudantes e docentes deve acontecer de forma mais frequente, de forma mais próxima e de forma mais efetiva, né? A gente vai ver lá na frente. Quinto item, desenvolvimento de competências digitais. Para se estudar à distância, é necessário ter muita autonomia e dominar muito as tecnologias, porque as nossas interações vão ser mediadas pela tecnologia. Se você não domina as tecnologias, você vai ter muito mais dificuldade de interagir com os professores,
professor e interagir com esses conteúdos que o professor traz até você. Além disso, as competências digitais são princípios de uma legislação educacional chamada BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum, e ela rege toda a forma de organização curricular do Brasil a partir dos últimos anos, é uma legislação bem recente. Além disso, um dos princípios desse segundo decreto é a valorização da docência, professores e dos polos EAD. Tá? E aí a docência aqui é muito nessa categoria que nós veremos adiante. E os polos EAD precisam ter uma infraestrutura mínima, que também veremos adiante. O documento ele traz algumas definições, ele define o que é AD, define o que é atividade presencial, define o que é polo-EAD, define o que é unidade curricular, define e detalha, aborda também a importância de cada uma dessas dimensões para a educação à distância. A educação à distância é um ensino síncrono e assíncrono mediado por tecnologias, característica dessa modalidade. Eu expliquei para vocês antes a diferença entre modalidade de ensino. Atividades presenciais se tornam mais importantes e mais relevantes. Essas atividades presenciais ocorrem, obviamente, no ensino presencial, mas também um percentual mínimo, além do presencial, no semipresencial e no EAD. Os polos EAD são unidades centralizadas para atividades formativas. E a unidade curricular é o componente do projeto pedagógico do curso, PPC. Unidade curricular é uma disciplina como essa. Educação à distância, uma disciplina de 45 horas, é uma unidade curricular que compõe um todo maior, uma totalidade, que é o PPC, que é o Projeto Pedagógico, o Político Pedagógico Curso, tá? E aí a gente tem três modalidades. A gente tem uma modalidade presencial, que o mínimo é 70%, ou seja, o presencial vai permitir até 30% à distância. O semipresencial, que vai exigir no mínimo 50% à distância e 50% presencial. Desses 50% à distância, 30% vai ser presencial físico e esse 20% vai ser síncrono mediado. O que é uma aula síncrono mediada? Nós não estaremos no mesmo espaço físico, porém nós estaremos no mesmo tempo cronológico, tá? É uma aula ao vivo, em que vocês interagem comigo, mediados pela tecnologia, ok? O terceiro item é o ensino EAD, ensino à distância, que vai ser no mínimo 20%. Aliás, no mínimo, vai ser 100% da carga horária, 10% é presencial e 10% é mediado. Os outros 80% a distância, não de forma assíncrona, certo? Então, vamos lá, recapitular. No presencial, 70% presencial, no semipresencial, 30% presencial, mais 20% mediados, cobrando 50% do assíncrono, né? 20% síncrono, 50% assíncrono. Já no EAD, é no mínimo 10% presencial, mais 10% do síncrono mediado. Então, sobra 80% para a aula assíncrona. Coisas que são vedadas em cursos EAD. Cursos da área da saúde são vedados, ou seja, não podem acontecer de forma à distância. Por que não pode acontecer, professor? Porque um curso à distância é 80% de aulas síncronas à distância. Como é que você vai aplicar uma injeção?
você vai aprender a aplicar uma injeção, sendo que a carga horária do seu curso é totalmente à distância e é totalmente assíncrona, ou seja, não é uma aula ao vivo, muito complicado. Licenciaturas estão vedadas para que ocorra de forma EAD. Pode acontecer de forma presencial e semipresencial. E outros cursos que serão definidos pelo MEC, porque o MEC é quem autoriza o funcionamento das instituições de ensino superior. Credenciamento e recredenciamento. Será um processo único para credenciamento de instituições de ensino superior. Ou seja, se você tem 10 cursos EAD, você tem que fazer um credenciamento só da sua instituição com esses 10 cursos. Quando você for fazer o recredenciamento, se tiver um curso que você vai acrescentar, aí ele entra no recredenciamento. As públicas terão credenciamento automático do EAD para EAD e semipresencial. O que significa esse credenciamento automático? Que a instituição, o MEC, a instituição que já tem um curso que é uma determinada modalidade, ele vai poder migrar. As instituições públicas elas vão ter essas facilidades, né? Porém, as privadas vão ter que se recredenciar para mudança de formato. Ou seja, se ela tem um curso presencial e ela quer fazer um curso à distância, o mesmo curso, ela precisa se recredenciar. E o que acontecia antes? A instituição aprovava um curso presencial de informática, análise e desenvolvimento de sistemas. Depois de um tempo, fazia a mesma versão do curso, à distância, mais barato. Agora não pode fazer isso mais, tá? Que pode até fazer isso com as públicas, mas as privadas não. Avaliação por amostragem de polos EAD. O que significa isso? A instituição privada X tem cursos à distância, o MEC vai avaliar esse curso, vai escolher de forma aleatória polos EAD para fazer uma avaliação se as atividades estão acontecendo conforme o planejado. Quais as novidades relacionadas ao corpo docente e avaliação? O corpo docente é formado pelo menos em 3 segmentos. O coordenador do curso, no nosso caso a professora Keila, o professor regente, que no caso sou eu que estou dando aula para vocês, e deve haver um professor conteudista. O que faz esse professor conteudista? Elabora as apostilas, os materiais didáticos que a gente utiliza nesse curso. Mediadores pedagógicos, o que são? Apoio com formação compatível. São tutores. Os cursos EAD precisam ter tutores. Esses tutores devem ser estudantes da área de informática, por exemplo, do nosso curso, ou profissionais que já sejam formados nessas áreas. A política traz a obrigatoriedade das avaliações presenciais com peso majoritário nas notas. Tá? Então, para que o curso não fique totalmente à distância, sobretudo, os momentos das avaliações serão presenciais, né? Além disso, que isso já estava previsto na legislação, o peso da nota para as avaliações presenciais serão maiores. Além disso, a política prevê também o controle de frequência para as atividades síncronas e presenciais. Atividades síncronas são essas atividades que a gente grava ao vivo, aulas ao vivo para vocês. Certo? Muito bem, gente. Outra grande exigência que o MEC faz com essa política é a infraestrutura. A sede das instituições de ensino superior precisa ter laboratório, biblioteca, precisa ter acessibilidade. Como um curso é avaliado pelo MEC, seleciona avaliadores desta área de formação em que o curso é ofertado
Esses profissionais vão avaliar os documentos, vão avaliar a biblioteca, vão avaliar laboratório, vão avaliar se a instituição tem rampa, se a instituição tem placas em braille, se a instituição dispõe piso tátil para acessibilidade, enfim. Tudo isso é avaliado num curso. Em um curso EAD, todos esses aspectos de acessibilidade devem aparecer hum, nas mídias, né? Aulas com intérprete de Libras, é, e-books, audiodescrição, todos esses dispositivos que melhoram a acessibilidade, porque a educação não tem que ser apenas para as pessoas que não dispõem de deficiência, ela deve ser para todas as pessoas com e sem deficiência. Porque uma educação que é pautada e direcionada apenas para as pessoas que não têm deficiência é uma educação excludente. E isso vai contra a Constituição, vai contra a LDB, vai contra todos os dispositivos educacionais que nós estudamos anteriormente. A sede tem vedada o compartilhamento com outras instituições de ensino. Se nós da UF temos um laboratório, nós não podemos emprestar para a UERJ ou para o IFE, porque aí isso geraria uma certa comodidade das instituições não precisarem investir em laboratórios, em biblioteca, em acessibilidade. Tá? Então, a política veda o compartilhamento desses espaços. E o que seriam os polos EAD? Quais seriam as características? Seriam os espaços para avaliação, para interação e para prática. Então, a política prevê que os espaços dos polos EAD tenham sala para avaliação, tenha sala para prática, tenha laboratório, tenha um espaço de interação com os educandos. Então, as exigências aumentaram, sobretudo para as instituições. Os polos EAD permitem parcerias, mas a responsabilidade é inteiramente da instituição de ensino superior. A instituição de ensino superior não pode delegar responsabilidades a terceiros. Tá? Então, a UF fez uma parceria com a IBM para ofertar um treinamento de inteligência artificial. Toda a responsabilidade desse treinamento é da UFP, apesar de ser uma parceria com essa empresa, se der qualquer problema, a responsabilidade é da UFP, da política. E as disposições finais? Né? O vínculo contratual é direto entre o estudante e a mantenedora, ou seja, a, eu sou um estudante AD de uma instituição privada, né? Então, digamos que eu utilize uma determinada plataforma de mediação aí, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse ambiente deu problema, eu não consigo acessar, eu não consigo fazer prova. E aí a faculdade diz que não é problema dela. A política está dizendo que é problema dela sim, e ela tem responsabilidade, porque isso é direto seu e a instituição que você estuda. A política sugere, define que não haja diferenciação. Diploma EAD vai ser o mesmo diploma presencial. Não vai ter distinção no formato dos diplomas. Além do que, a política define que as instituições vão ter o prazo de 2 anos para se adequar a essas novas regras. Então, não sei em que pé anda a viagem de vocês, mas talvez vocês já estejam até formados. Tá? Então, é muito provável que muitas coisas dessa política não afetem vocês, tá? Mas é bom vocês ficarem atentos. Considerações finais. A lei, decreto, né, no caso, o referido decreto, tem por objetivo padronizar a EAD com garantia
qualidade, porque a EAD estava sendo banalizada, sobretudo por parte das instituições privadas que viam a EAD como uma forma de massificação comercial de diploma. Ah, além disso, há também uma previsão na legislação de uma flexibilidade para as IES, para as instituições, que agora vão ter regras claras do que é o EAD, o que é o semipresencial, o que é presencial, e as instituições vão ter prazo para se adequar, né? A flexibilidade está aí nesse prazo. E o foco da política vai estar principalmente na avaliação das instituições do curso, na infraestrutura que essas instituições oferecem para ensinar. E aí, gente, vamos ficar atento aos próximos passos do MEC para se entender como é que funciona, como é que vai funcionar essas novas regulamentações do ensino à distância. Tá, gente? É uma satisfação enorme estar com vocês. Na dúvida, eu sigo aí à disposição. Tá? Um abraço a todos e todas. Deixa eu ver aqui, gravação. Eu não tenho permissão. Rapaz, tá gravando, tá sendo gravado, né? Ah, quem tá gravando é outro lugar que tá certo. Gerenciar a gravação. Vou parar a gravação.